Chuva causa alagamentos e prejuízos para a população em vários pontos de Natal. Presidente da Federação das Câmaras Municipais do Estado e presidente da Câmara de Natal participa em Brasília da Marcha dos Vereadores. Elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância é discutida em reunião da Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente. Você vai ver a festa do América na conquista do título do segundo turno do Campeonato Estadual 2019, em cima do maior rival. No estúdio, vou conversar com a juíza da Vara da Família, Fátima Soares, sobre os efeitos da alienação parental em crianças e adolescentes. Esses são os destaques do Câmara Repórter desta quinta-feira, 25 de abril. Olá! O Câmara Repórter desta quinta-feira começa registrando os alagamentos provocados pela chuva que cai desde o início da madrugada desta quinta-feira e deixou o trânsito um caos, com várias vias interditadas. Na Zona Sul, parte da encosta do túnel da Avenida das Alagoas, em Neópolis, desabou e interditou a via marginal da BR-101 com um mar de lama. Na Zona Oeste, a Avenida Coronel Estevão, no Alecrim, mais parecia um rio com correnteza. Na Zona Sul, em Petrópolis, o cruzamento da Rua Mossoró com a Avenida Afonso Pena ficou completamente alagado, interditando o trânsito. Já na Zona Norte de Natal, os prejuízos foram ainda maiores para os moradores, que tiveram as casas invadidas pela água. Os moradores de Natal convivem com um problema que já se tornou crônico na cidade: o alagamento provocado pelas águas das chuvas. Sempre é assim, basta cair uma chuva mais intensa para que os transtornos reapareçam. Enchentes, águas invadindo casas, trânsito bloqueado, carros boiando, quebrados e muita gente impedida até de trabalhar. Gisele Soares é auxiliar administrativa e sabe bem o que é isso. Não encaro não. Daqui a pouco ela baixa, ela sobe rápido, mas demora um pouquinho para baixar, mas baixa. Aquela van que está parada do outro lado, eu tenho minha câmera antes de faltar energia aqui no bairro, a gente filmou, ele veio até quase em frente ao meu lava-jato. Depois começou a boiar, porque é muito água. Aqui eu já vi um caminhão ficar boiando aqui dentro, alagado. No bairro de Mãe Luísa, quando chove forte, algumas casas chegam a ser tomadas pela água. A chuva traz lixo, entra dentro da tubulação e causa o que causou na minha residência, né? Que foi a infiltração que aconteceu de ontem para hoje e hoje piorou ainda mais a situação. Na Rua Santa Luzia, que fica no bairro de Igapó, zona norte de Natal, quando chove a água também invade as residências. Karina, que é moradora antiga do lugar, conta que já perdeu vários móveis e sofre com o filho recém-nascido. Quando chove aqui é um desespero, porque a casa fica toda alagada, o banheiro está todo fundo, o banheiro caiu o piso, a casa está com o subsolo todo afundado. A Defesa Civil veio aqui na minha casa e condenou ela porque disse que o subsolo dela está todo afundando e a tendência era baixar mais. Como em toda a Grande Natal, o período chuvoso preocupa a população que vive próxima às lagoas de captação. No Conjunto Santarém, também na Zona Norte, não é diferente. A lagoa da região encontra-se abandonada e sem manutenção. Hoje ela é uma fossa aberta. Em torno de 5.000 casas coloca água servida aqui. O presídio, é tudo. Ela é realmente uma fossa aberta. Aqui e acolá aparece casos de dengue, de zika, entendeu? Porque existe esse mato aqui, tem muitos escorpiões, muito rato, aqui tem muito rato mesmo. Porque como você está vendo, é uma área aberta. A gente não tem controle, os carroceiros vêm, colocam, a gente não tem como ei, não coloque. Quem tem que urbanizar isso aqui é a prefeitura. Já na Rua Tenente de Souza, no Conjunto Pajuçara, cerca de 70 metros da rua costuma ficar debaixo d'água quando chove. São 8 anos que eu moro aqui, mas que esse problema já existe há 15 anos. Ele começou simplesmente assim, enchia, né, mas com o tempo secava, só que dos 8 anos para cá, ele permaneceu e a gente tem um rio na frente de casa, só que é um rio sujo. Na Zona Sul, alguns pontos de alagamento são tradicionais. O da Avenida da Integração é um deles, para atravessar as lagoas formadas só com veículos de grande porte. Mesmo assim, alguns ficam pelo caminho.
De acordo com a Imparne, a zona norte de Natal foi onde mais choveu nesta quinta-feira, mais de 100 milímetros. A previsão da meteorologia é que até domingo, precipitações mais intensas devem ocorrer, provocadas pela alta temperatura do Oceano Atlântico na região do litoral potiguar, favorecendo o fenômeno da zona de convergência intertropical. E os problemas causados pelas chuvas em Natal vão ser debatidos em audiência pública de iniciativa do vereador Felipe Alves. O debate será transmitido ao vivo pela TV Câmara a partir das 9 horas da manhã desta sexta-feira. Nós iremos debater esse tema amanhã. Foram convidados representantes das mais diversas instituições públicas, como é o caso da Secretaria de Obras de Natal, que tem a responsabilidade de cuidar das lagoas de captação, do sistema de drenagem de Natal, Defesa Civil, que tem como combater desastres relacionados aos alagamentos, a Urbana, a Secretaria de Infraestrutura do Estado, Secretaria de Serviços Urbanos, STTU, Imparne, que é relacionada à previsão do tempo, ou seja, será um amplo debate onde nós iremos chamar atenção para os temas que precisam ser solucionados, como, por exemplo, a cidade ter um melhor planejamento, estar preparada para essas ocorrências de chuva. Acontece até esta sexta-feira em Brasília a Marcha dos Vereadores 2019. Uma comitiva de 120 vereadores do Rio Grande do Norte participam do evento. Entre eles, o presidente da Câmara Municipal de Natal e presidente da Federação das Câmaras Municipais do Estado, vereador Paulinho Freire. O parlamentar discursou no evento, onde destacou lutas que têm apoio da comitiva potiguar, como o novo impacto federativo e a PEC 56, que pretende prorrogar o mandato de prefeitos e vereadores por mais 2 anos. Ainda em Brasília, o vereador Paulinho Freire participou de uma reunião com a bancada federal potiguar. Agora, veja os assuntos que movimentaram a sessão ordinária desta quinta-feira na Câmara Municipal. O pequeno expediente da sessão ordinária desta quinta-feira foi aberto pelo vereador Robson Carvalho, que cobrou do governo estadual providências que possam diminuir o número de suicídios na ponte Newton Navarro. Nós oficializamos ao governo do estado do Rio Grande do Norte para que tome providências desde 20 de março de 2019, para que telas de proteção sejam colocadas, vídeo monitoramento, ampliar o vídeo monitoramento, porque hoje lá só tem uma câmara e essa câmara só funciona à noite, e também para colocar uma guarita. O que o nosso mandato está querendo é que várias outras vidas sejam salvas. Em seu pronunciamento, a vereadora Ileika Bezerra convidou vereadores, autoridades ligadas à educação e população em geral para a reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Livro e da Leitura, que acontecerá na próxima terça-feira no plenário da Casa. Na ocasião, nós vamos trabalhar, inclusive, com uma cartilha que se dirige, feita para crianças, que justamente trata da questão da droga. E então é uma revista que vai facilitar as crianças compreenderem, quem sabe até se defenderem, para não serem cooptadas, para fazerem parte deste mundo de drogas. A vereadora Divaneide Basílio usou a tribuna para falar sobre um projeto de autoria dela que pretende criar o Fundo Municipal para a Prevenção de Desastres. Percebemos que, por exemplo, a cidade não está preparada para as chuvas, não há planejamento, há muitas pessoas que estão em situações bastante delicadas e a gente precisava ter um posicionamento, tanto do Executivo, mas o Legislativo também precisava propor, e a gente propôs esse projeto que traz aí um fundo para que a gente tenha um planejamento, se prepare para situações como essa e que isso seja uma ação mais perene. Dos 11 projetos para votação na ordem do dia, 3 foram aprovados em segunda discussão. Um do vereador Felipe Alves, um do vereador Bispo Francisco e o outro do vereador Haroldo Alves. A cobertura completa da votação dos projetos você confere no Notícias da Câmara desta sexta-feira. A construção do Plano Municipal da Primeira Infância de Natal foi debatida em audiência da Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente na manhã desta quinta-feira, aqui na Câmara.
A audiência da Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente trouxe como tema a Semana do Bebê e discutiu a construção do Plano da Primeira Infância de Natal, que visa atender, no âmbito municipal, os direitos das crianças até os 6 anos de idade. A reunião teve a presença de representantes de diferentes secretarias e órgãos públicos da administração municipal e foi presidida pela vereadora Divaneide Basílio. A ideia é justamente a gente pensar políticas públicas voltadas para a criança e adolescente, pensando na primeira infância, pensando nesse primeiro momento de vida, porque é um momento crucial para que tenha um desenvolvimento mais efetivo no decorrer da própria vida. A elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância tem como referência central o Plano Nacional, aprovado pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente no ano de 2010. Somos parceiras do selo Unicef e uma das linhas de ação do selo Unicef é a implementação do Plano Municipal da Primeira Infância. Hoje, o Rio Grande do Norte tem 85 municípios já com o plano implementado. Natal, está nesse processo de discussão e hoje é um momento muito importante, Vários entes governamentais, não governamentais, parceiros, estão aqui para discutir a implementação e a importância dessa construção conjunta. A Semana do Bebê integra a política da primeira infância e tem o objetivo de tornar o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento infantil uma prioridade na agenda dos municípios. Em Natal, a Prefeitura definiu o período de 20 a 25 de maio para debater melhorias sobre o tema e também realizar ações nos distritos sanitários. A ideia é fazer uma grande ação por distrito sanitário. Nós temos 5 distritos sanitários e em cada dia dessa semana um evento acontecerá, certo? Em cada dia da semana, em um território, que envolverá não só as unidades de saúde, mas também as escolas, os CRAS e outras instituições. Aldair Silva, representante da maternidade Leide Moraes, referência no parto humanizado em Natal, disse que o plano de primeira infância vai proporcionar uma melhoria no atendimento às gestantes. Esse plano ele vai ter uma importância muito forte, uma vez que, vinculando esta mulher que está na atenção básica para a maternidade que irá acolhê-la no momento do parto, até porque a maternidade Leide Moraes, ela trabalha com o parto humanizado, ela traz para dentro do cenário a mulher como protagonista e o seu companheiro como aquele apoiador. E iniciar a vida, a primeira infância, já construindo vínculos afetivos, a gente acredita que isso vai interferir nesta primeira infância. A educação foi outro tema em pauta no encontro. A chefe do setor de ações e projetos da Secretaria Municipal de Educação destacou a expansão do acolhimento das crianças de 0 a 6 anos no CMEIs. A gente cresceu de 8 CMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil, nesse tempo, a 74 CMEIs, e a gente vem aumentando essa oferta de vagas para criança de 0 a 6 anos. Não basta só a parte quantitativa, não basta só a gente estar aumentando esse atendimento se a gente não se preocupar com a qualidade. A educação, ela se preocupa com o desenvolvimento integral da criança. Então, estando essa criança na escola, que tipo de trabalhos nós vamos fazer? E aí entra essa grande importância da construção do Plano Municipal da Primeira Infância. A Capitania das Artes abriu nesta quinta-feira o período de inscrição de projetos para a Lei Djalma Maranhão. O prazo vai até 25 de outubro. Para este ano, o valor da renúncia destinada aos projetos culturais é de mais de 9,5 milhões de reais. As informações podem ser obtidas no telefone 3232-4956 ou na sede da Funcarte, localizada na Avenida Câmara Cascudo. E agora uma dica para quem sofre de artrose. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte está realizando um projeto de extensão com atendimento gratuito para tratamento de pacientes com artrose no joelho. Hugo Fernandes tem mais informações. O projeto é desenvolvido pelo Departamento de Fisioterapia da UFRN, que está oferecendo 3 meses de atendimento gratuito para pessoas que tenham artrose no joelho.
Os agendamentos estão sendo realizados de segunda a sexta-feira, pela manhã, de 8 ao meio-dia, e também no período da tarde, das 2 às 6 horas da tarde. Os candidatos à vaga, no momento da avaliação, devem apresentar um laudo médico comprovando que tem artrose no joelho e também um exame de raio-x. É importante que o candidato à vaga não tenha realizado nenhuma cirurgia nos últimos 3 meses e que também não tenham mais de 50 anos de idade. Hugo Fernandes, de volta para o estúdio. E agora vamos de futebol. Na noite desta quarta-feira, o América conquistou o título de campeão estadual 2019 nos acréscimos da partida na Arena das Dunas. A vitória sobre o ABC também consagrou o alvirrubro como líder da arena. Veja agora os detalhes emocionantes do último clássico rei do Campeonato Estadual de Futebol, na reportagem de Hugo Fernandes e Sidclei Duarte. América e ABC pisaram no gramado da Arena das Dunas e, ao entrar, já passaram ao lado dela a tão sonhada taça de campeão potiguar. Cada uma das equipes havia conquistado um turno do estadual. Com tanto equilíbrio, os torcedores sabiam que podiam dar aquela focinha aos times. Por isso, encheram o estádio e fizeram uma festa de tirar o fôlego. Assim que a bola rolou, o ABC logo se lançou ao ataque. Nesse escanteio batido por Ivan, Henrique por pouco não fez de cabeça. O América respondeu também no jogo aéreo. Nessa falta cobrada por Vinícius, Alisson Brende assustou o goleiro Edson. Em seguida, Adenilson arriscou de longe e por pouco não fez um golaço. O jogo estava animado. Nesse contra-ataque, Anderson cruzou, a zaga do América afastou mal e Ivan sozinho isolou. Aos 42, a bola sobrou na entrada da área para Pardal, que outra vez assustou o Edson. O América estava melhor e foi premiado com gol pouco depois. Pardal recebeu o bom passe e tocou para o baixinho Miltinho. O meia teve calma e encontrou Jean Patrick livre para fazer América 1-0. Festa americana na Arena das Dunas. No segundo tempo, o time rubro seguiu bem na partida. Nessa jogada, o Serelepe Miltinho conduziu e arriscou de longe, mas o chute saiu fraquinho. O ABC deu a resposta com Rodrigo Rodrigues. Éder evitou a saída de bola e cruzou na cabeça do centroavante, que desperdiçou. Aos 15 minutos da segunda etapa, Anderson passou por Adriano Alves e bateu para a defesa de Everton. A resposta do América foi imediata. Jean Patrick ajeitou para Hiltinho, que novamente acertou um peteleco, facilitando a defesa do Edson. O ABC veio achar o gol de empate numa bola parada. Boris Agredo levantou, Wanderson desviou e o zagueirão Maurício estava lá e deixou tudo igual. Festa alvinegra. Empolgado com o gol, o ABC teve essa chance aí em seguida, com Rodrigo Rodrigues. O América controlava mais o jogo, que ficou ainda mais eletrizante nos acréscimos. Primeiro, Wanderson armou um salseiro e reclamou pênalti. Pouco depois, Max foi lançado e sofreu falta dura de Maurício. Foi aí que começou o martírio do ABC. Primeira bola, o zagueirão cortou para escanteio. Adenilson foi para a cobrança, Max desviou e foi assinalado mais um escanteio. Na terceira bola seguida, alçada na área alvinegra, no último lance, aos 49 minutos do segundo tempo, a bola encontrou a cabeça do zagueirão Alisson. Resultado, 2-1 América. Os torcedores americanos enlouqueceram na Arena das Dunas. Depois disso, não deu tempo para mais nada. América campeão potiguar 2019. Com a vitória, o América interrompe a sequência de 3 títulos estaduais do arquirrival ABC e, de quebra, se garante direto na fase de grupos da Copa do Nordeste do próximo ano. Foi merecido o título. A gente vinha numa crescente muito grande aí no segundo turno
Acho que a equipe se comportou bem, jogou muito bem a partida. Tomamos um gol ali, desatenção, mas a nossa equipe ia mandando no jogo. E graças a Deus a gente conseguiu o título, coroou aí a campanha do América no estadual, né? Foi para a final no primeiro turno, para a final no segundo e conseguiu, graças a Deus, aí o título Com um elenco forte, vários atacantes de velocidade, o Max com o banco mostrou que tem um elenco forte. O nosso elenco é enxuto, são poucos jogadores, mas de qualidade, né? O professor tem a felicidade de contar com bons jogadores. Agora é descansar, comemorar o que tem que comemorar e pensar aí na Série D para que a gente consiga o acesso. Graças a Deus hoje provamos que nossa equipe é forte, tem um grupo forte, tem uma diretoria forte, um torcedor forte e agora vamos forte para a Série D aí. Quando eu recebi o convite para retornar, fiquei muito feliz e com a certeza de que a gente conseguiria esse título. Pelos profissionais que estavam aqui, eu tinha certeza que a gente iria conseguir, independente de titular ou reserva, marcando gol ou não. O mais importante é que a gente conseguiu dar alegria para essa torcida maravilhosa. 17 anos depois, voltando ao clube onde eu iniciei, onde não tive a oportunidade de me profissionalizar, mas graças a Deus, 17 anos depois eu volto e dou o título para essa torcida. Muito obrigado, meus familiares, muito obrigado, minha família, meus amigos, pelos momentos que eu passei esse início estadual aqui. A América vai conquistando o coração do povo, do jogo e na torcida eu sou a América, eu sou a América e tenho orgulho de ser, porque o América em tudo é o melhor, é a alegria do esporte e do futebol. A América é a alegria do esporte e do futebol. O Câmara Repórter vai para um breve intervalo. Na volta, eu recebo aqui no estúdio a juíza titular da 9ª Vara da Família e Sucessões do Tribunal de Justiça do Estado, Fátima Soares. Nós vamos conversar sobre alienação parental. Não saia daí. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. O Câmara Repórter está de volta e traz para você uma informação. Esta quinta-feira, dia 25 de abril, é uma data de mobilização contra a alienação parental. Um conflito que afeta muitas famílias, especialmente crianças e adolescentes de pais que estão em processo de separação. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a juíza titular da 9ª Vara da Família e Sucessões do Tribunal de Justiça, Fátima Soares. Doutora Fátima, seja muito bem-vinda ao Câmara Repórter. Agradeço a oportunidade por tratar de um assunto tão salutar e que diz respeito à nossa família potiguar também, né? A preocupação no bem-estar de todos. E falando nessa questão do bem-estar, da preocupação com as famílias, o que é que caracteriza a alienação parental? Esse termo, assim, que para muita gente que pode ouvir pode estranhar. É exatamente o fato de um dos genitores procurar denegrir a imagem do outro perante os filhos menores, no caso criança ou adolescente. E essa interferência ela pode se dar por um dos genitores, pelos avós ou por qualquer outro parente ou pessoa que esteja com autoridade e poder sobre essa criança. E isso se dá de diversas formas, né? A Lei 12.318, ainda de 26 de agosto de 2010, ela trata especificamente sobre essa situação, né? É uma lei que é extremamente exemplificativa, diz das situações que pode ser, essa situação ela pode se dar através de atitudes, não é, que
venha prejudicar a moral de um dos genitores e atuando contra o desenvolvimento psicológico, principalmente da criança e do adolescente. E aí isso inibe a criança de ter um convívio familiar, não é? Como ele realmente merece e tem garantia constitucional para isso. Uma convivência da criança familiar e do adolescente harmoniosa, exatamente. Então isso prejudica o desenvolvimento, né, da criança e do adolescente na sua vida psicológica e social de uma forma bastante gravosa e traz graves consequências na sua formação. Doutora, mas o que é que motiva a alienação parental? Assim, realmente o momento, vamos assim dizer, de estresse mesmo, da separação do casal? O que é que a senhora tem observado, né, na nona vara da família, enfim, e muitos outros processos que chegam ao Tribunal de Justiça? Essa situação, ela ocorre tanto na fase de um processo de separação, de divórcio, de guarda, né, e que tem o envolvimento da criança e do adolescente. Normalmente, ela tem como causa a insatisfação por parte de um dos genitores, seja por não aceitar, né, o divórcio, seja por não guardar ódio, rancor em relação a alguma mágoa, e aí uma forma de prejudicar o genitor, né, aquela pessoa que também pode conviver, principalmente o genitor, pode conviver com a criança, os avós. Então, ele prejudica o acesso, né, da criança a essa figura paterna ou materna, e a causa normalmente se dá por isso, por uma insatisfação, pela não aceitação do fim da relação, ou até mesmo por não cumprir as obrigações parentais. Financeiras assim também. Muitas vezes os pais alegam, né, os pais que eu falo, ou um ou outro, o alienante, ele alega que a criança está sendo mal cuidada, até abuso também sexual ventilado, abandono. Então, cria algumas situações e traz ao conhecimento do juiz de que aquela criança não está em boa companhia, no caso da mãe. E cabe ao genitor ou à figura alienada, né, desmistificar e trazer as verdades sobre a situação. E esclarecendo também, quem é que pode ser o alienante diante de uma situação como essa? É só o pai ou a mãe? Não, pode ser ou o pai ou a mãe, os avós, como eu falei no início, né? Ou qualquer outra pessoa que tenha autoridade sobre a criança. Pode ser um tio, pode ser até uma pessoa que está da posse da guarda da criança e que tenha interesse em permanecer com essa criança ou esse adolescente em seu poder. Doutora, aí no percorrer, né, desses processos de divórcio, como a senhora colocou, ou de disputa de guarda, né, em questão, quais são as implicações que a Lei 12.318 de 2010, que trata da alienação parental, prevê que o juiz ele pode aplicar contra o alienante? Bom, identificada a situação, o juiz pode imediatamente procurar minimizar, né, os efeitos dessa perseguição, porque não deixa de ser uma perseguição, né, a forma de como está sendo conduzido o convívio familiar dessa criança, e afastar a criança do convívio do alienante, como uma medida protetiva. Pode também estipular alguma multa, advertir o alienante e ao mesmo tempo, se persistir a situação, o alienante poderá perder o seu direito de poder familiar sobre essa criança. Então, ele perde... É uma situação extrema, a perda da guarda. A perda da guarda não, a perda do poder familiar. Ele deixa de ter qualquer vínculo, porque isso afeta os laços, né, de família daquela criança. E a alienação parental, ela é gravosa porque ela chega a ser considerada pelos estudiosos da psicologia
como uma morte inventada. O efeito é emocional para o resto da vida. Afeta a criança, da criança e do adolescente. E traz consequências gravíssimas, como depressão, né, problemas psicossomáticos e também até chegar ao ponto de óbito. Como eu falei aqui no início, nesta quinta-feira, 25 de abril, não é nem celebrado, assim, uma data de mobilização, né, um dia internacional contra a alienação parental. E no dia a dia, na rotina dos tribunais, né, das varas da família, que aqui temos, o juizado, os servidores, enfim, todas as pessoas da área jurídica envolvidas num processo como esse, estão mais atentos ou ainda existe algum tipo de, vamos assim dizer, de resistência, de dificuldade, vamos assim dizer, em conseguir identificar essa alienação e por isso esse dia também seria tão importante, doutora? Realmente a produção de prova fica difícil, né? Fica difícil porque a criança, na hora que ela está sendo alienada e afastada do convívio familiar de uma outra família, da qual ela deveria estar inserida, né? Para o seu próprio bem, ela não entende assim, porque ela também é vítima. E a reação dela é de não estar com aquela pessoa. Mas na fase adulta, vem as consequências. E até a forma da imagem é prejudicada com relação a essa posição, né, de negação por parte de um dos genitores. E nos autos em si, não é fácil comprovar. Fica difícil para se detectar quem é realmente o alienante. Mas não existe nada sem solução. Então, para o juiz, né, o acesso a essas informações que se dá no seio da família, nós recorremos à equipe interdisciplinar, buscamos o auxílio dos psicólogos, né, de uma perícia técnica que vai nos auxiliar na nossa decisão, trazendo conhecimentos específicos e mostrando realmente os efeitos daquela convivência prejudicial. Doutora, e para que recado, na verdade, a senhora daria para os casais, enfim, ou pai ou mãe, que esteja praticando a alienação, né, do seu filho num processo como esse, de divórcio ou de disputa de guarda? O que é que você diria para um pai, para uma mãe desse? Assim, o diálogo é sempre o melhor caminho, a gente pode dizer? Isso, o diálogo é sempre o melhor caminho e a consciência de que o prejudicado em tudo isso vai ser o filho, a figura que eles estão, ou um ou outro está querendo proteger. E que eles reflitam, né, sobre essa atitude mesquinha de prejudicar o desenvolvimento do seu próprio filho, do fruto de um relacionamento que não deu certo, mas futuramente a pessoa se resolve, o adulto se resolve. Mas os efeitos para o filho, né, que não tem, digamos assim, ainda discernimento, a sua formação está incompleta, maturidade, é preciso que haja mais consciência e amor realmente, dedicação exclusiva para o bem-estar do seu filho. Isso mesmo, o bem-estar das crianças e adolescentes sempre em primeiro lugar. Doutora Fátima, muito obrigada pela sua participação. Nós recebemos aqui no estúdio a juíza titular da 9ª Vara da Família e Sucessões do Tribunal de Justiça, conversando com a gente sobre alienação parental. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, estamos sempre à disposição. Obrigada. Obrigada, senhora. Esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A todos, obrigada pela companhia e outras informações sobre as atividades do Legislativo Natalense você confere ao longo da nossa programação. Tchau!